Bem-vindos a Métodos para Análise da Forma Arquitetônica, disciplina eletiva oferecida no período letivo extraordinário de 2020. Meu nome é Pedro Engel, eu sou arquiteto e professor da FAU-FRJ, no Departamento de Análise e Representação da Forma. Se vocês estão assistindo esse vídeo é porque provavelmente já entraram no Google Sala de Aula, já têm acesso à plataforma que vai conduzir os nossos trabalhos e já deve ter lido a breve apresentação que eu coloquei lá sobre a nossa disciplina. Esse vídeo, portanto, tenta explicar um pouco melhor o que está sendo proposto, apresentar alguns detalhes que não estão lá naquele plano de curso e expor para vocês quais são os projetos que vão ser apresentados ao longo desse semestre. Bom, como já foi explicado, a gente não vai seguir nessa disciplina a ementa de modo estrito. A ementa prevê justamente uma apresentação, uma discussão dos métodos para análise da forma, diferentes autores, diferentes abordagens, né, prevê o estudo desses métodos, das técnicas, para análise da forma arquitetônica. Um tema muito interessante, mas está além das possibilidades das minhas possibilidades de montar um material didático pertinente para esse tema nesse momento. Então a proposta é apresentar a vocês algumas análises de projeto e com isso expor temas da arquitetura, expor projetos relevantes, expor obras que eu e outros consideram fundamentais que se conheça numa formação em arquitetura hoje. Mas mais adiante eu vou expor a vocês que obras são essas. O detalhe que eu acho importante colocar antes de iniciar, antes de prosseguir, é que a escolha por oferecer essa eletiva e não a disciplina de concepção da forma arquitetônica 2, que eu costumo oferecer, ela, em primeiro lugar, responde a uma demanda dos alunos, dos estudantes da FAU, que, em grande quantidade, expressaram a vontade de não cursar disciplinas obrigatórias de modo remoto e de priorizar disciplinas eletivas, num envolvimento que fosse um pouco mais leve. Eu ouvi mais de uma vez essa palavra. Então, eu achei que era pertinente oferecer algo nesse sentido para estudantes do segundo ao quarto período, que é o público para o qual essa disciplina foi pensada. Se houver gente que cursa períodos mais avançados, não há problema, acho que vão apreciar da mesma maneira. Então eu pensei uma disciplina eletiva para o pessoal do início do curso, logo apresentando alguns projetos que são considerados bastante básicos e bastante fundamentais, como eu já mencionei. O segundo motivo para apresentar uma eletiva, para oferecer uma eletiva, é que eu tenho um filho muito pequeno, nasceu faz um mês, está fazendo um mês essa semana, e portanto, eu, assim, por muito pouco, optei por não oferecer nenhuma disciplina nesse semestre, porque afinal dá muito trabalho ter um bebê pequeno em casa. Então, eu optei pela eletiva porque se acontecer algum imprevisto, se eu não puder estar presente numa aula, se tiver que abreviar a disciplina, porque está pesado a montagem e a apresentação das aulas, o prejuízo não vai ser tão grande. Não se preocupem com os créditos de vocês, eu só quero deixar claro que existe um risco, espero que não aconteça, mas um risco da gente não conseguir ir até o fim desse curso. Né? Acredito que não vai acontecer, acredito que vai dar para tocar numa boa. Bom, vamos adiante. Então, o que está sendo proposto para
para esse nosso período letivo extraordinário é a apresentação de projetos através de análises publicadas por autores que se dedicaram a examinar projetos importantes de arquitetura, lançando mão de meios gráficos, de representações, em sua grande maioria realizadas através de desenhos esquemáticos, que explicam, elucidam as relações formais dentro de que configuram um projeto. Então a gente vai poder, com essa proposta de ler projetos através das análises realizadas, indiretamente a gente vai poder tocar naquilo que é o tema original da disciplina, que é falar sobre os métodos de análise. Eu alerto que eu não vou me debruçar demais sobre os métodos, vou me debruçar mais sobre os projetos, mas de alguma maneira vocês vão ver os desenhos, vão ver tópicos que diferentes autores usam para falar dos projetos. E eu acredito que isso vai ajudar vocês a entender ter um pouco da noção do que é esse ferramental de análise gráfica. Então, alguns dos autores que a gente vai usar, que eu vou usar na disciplina, são bastante célebres nesse tipo de abordagem, como o Geoffrey Baker, que tem 2 livros importantes, um deles só sobre Le Corbusier, o Simon Unwin, e o próprio Kenneth Frampton, que é um historiador da arquitetura importante, um crítico, e que recentemente publicou as aulas que ele dá há décadas em diferentes escolas no mundo, num livro chamado Genealogia da Arquitetura Moderna. Então eu vou seguir um pouco essas aulas e essas análises desses autores, apresentando a vocês os projetos. Bom, do que se trata uma abordagem de análise gráfica ou de análise da forma arquitetônica através de representações esquemáticas? Se trata de explicitar relações formais constantes no projeto, que são importantes para a sua configuração, ocultando pormenores da arquitetura, ocultando às vezes a sua aparência, alguns detalhes, e expondo relações formais estruturantes, expondo relações entre elementos e muitas vezes decompondo o próprio edifício em partes, de modo a separar os diferentes sistemas e explicitar como que esses diferentes sistemas se relacionam. Então, ao longo dessas aulas, sempre que for possível, eu vou mostrar a vocês muitas representações das arquiteturas através desses diagramas simplificadores que permitem a gente ver o projeto, ver o edifício de uma outra maneira. De uma maneira que é mais abstrata, que é mais esquemática e que, portanto, é mais objetiva e que separa a nossa compreensão do edifício da sua circunstância real. Nos leva para um grau de afastamento da circunstância específica do edifício, né, e, portanto, permite um certo entendimento intelectual sobre a forma do edifício. Na medida do possível, eu vou complementar essas apresentações mais abstratas com imagens, fotografias, descrições que vão no sentido oposto, no sentido de entrar dentro do edifício, de se aproximar da experiência sensível que está lá dentro, de fazer com que a gente entenda como que viver aquela arquitetura, ainda que por algum artifício narrativo de descrição verbal ou de alguma fotografia. Ninguém vai viver o edifício de fato. Então, eu vou complementar as análises gráficas com descrições mais concretas que vão, de certo modo, explicar quais os efeitos do pensamento
espacial do pensamento formal arquitetônico na experiência da arquitetura. Então essa vai ser mais ou menos uma tentativa que eu vou realizar ao longo de todas as aulas, juntar o abstrato e o concreto na aproximação dos projetos. Além disso, como eu comentei na descrição do curso, eu vou tentar, em alguma medida, discutir temas da história da arquitetura através desses projetos. É um tema arriscado, porque eu não sou um historiador, eu não faço pesquisa aprofundada em história, então, assim, espero não cometer nenhum equívoco historiográfico grave, mas eu acho importante a gente entender que os objetos que estão sendo analisados, os edifícios que estão sendo analisados, eles fazem parte de alguma tradição, eles foram feitos dentro de uma circunstância cultural específica e facilita muito a nossa compreensão dessas obras, a compreensão do seu contexto histórico, do seu contexto cultural. Além disso, ao falar dos temas históricos e culturais das arquiteturas analisadas, a gente vai poder compreender e discutir o propósito, as intenções dos arquitetos, as possibilidades reservadas dentro da disciplina arquitetônica que foram mobilizadas por aqueles arquitetos no momento de realizar essas obras, e isso vai com certeza nos enriquecer em termos do conhecimento do que pode a arquitetura, do que pode a disciplina. Bom, sobre o conjunto de obras que eu estou propondo analisar, como eu já comentei, são obras que fazem todas elas parte da tradição da arquitetura moderna. A gente vai iniciar por Le Corbusier, portanto, um dos grandes mestres seminais da arquitetura moderna. Vai seguir com Hans Scharoun, que é um arquiteto de mais ou menos da mesma época, mas que, como a gente vai ver, tem um desvio em relação a uma certa racionalidade arquitetônica das vanguardas lá do século XX. Depois a gente vai seguir com, na terceira aula, com uma comparação entre duas casas do período do pós-guerra, uma delas nos Estados Unidos, uma casa do Richard Neutra, arquiteto austríaco que trabalhava na Califórnia, e uma casa de Le Corbusier na Índia. Portanto, a gente vai poder ver como que certas ideias da modernidade arquitetônica ganham tintas distintas conforme transitam para diferentes contextos. Na quarta aula, a gente vem para o Brasil e eu vou tentar fazer não exatamente uma comparação, mas uma apresentação de duas casas brasileiras, uma casa carioca, a Casa das Canoas, do Oscar Niemeyer, que fica em São Conrado, e uma casa paulista, que eu ainda não sei qual é. Provavelmente uma casa do Paulo Mendes da Rocha, ou talvez do João Villanova Artigas. E sem querer fazer uma comparação entre Rio e São Paulo, mas apresentando assim duas escolas da arquitetura moderna brasileira. Na quinta aula, a ideia vai ser dar um salto do pós-guerra, do meio do século, para as últimas décadas do século XX e apresentar duas casas na aula 5 e 6, que são de arquitetos contemporâneos, que ainda são atuantes hoje, e que, de certo modo, dão continuidade à tradição moderna, mas com inflexões pessoais e com um distanciamento histórico que lhes possibilita trabalhar em décadas mais avançadas. Então, na aula 5, vai ser o Rem Koolhaas e o escritório OMA, que fazem uma casa chamada Vila da Lava, na periferia de Paris.
E na aula 6, a dupla suíça, Herzog de Meuron, que fazem essa pequena casa no interior da Itália. Bom, na metade do curso, então, teremos visto, nas primeiras 6 aulas, apenas casas. A partir da segunda metade, eu vou apresentar edifícios de uso público, edifícios cívicos, portanto, maiores em escala e com inserção urbana mais peculiar. Na aula 7, vou apresentar a Casa del Fascio, a sede do Partido Fascista, projeto do Giuseppe Terrani. Obviamente, não se trata de nenhuma afinidade política, muito pelo contrário, mas é um tema que a gente vai poder discutir, o quanto que uma arquitetura está ou não ligada à ideologia que a produziu. É um projeto que tem inúmeras análises sobre a sua organização formal e tem muita lição de arquitetura colocada ali. Projeto Giuseppe Terrani em Como, na Itália. Na aula 8, vai ser apresentado a Câmara Municipal de Seinäjoki, do arquiteto finlandês Alvar Aalto, e a gente vai poder discutir uma vertente dos mestres da arquitetura moderna que é profundamente regionalista na sua aproximação com a arquitetura, sem deixar de ser universal nas possibilidades exploradas dentro da disciplina. É uma obra das que eu mais aprecio dentro do universo de obras arquitetônicas do século XX. Realmente é uma obra de arte. Bom, a partir da aula 8, nós vamos para o Brasil. Vão ser apresentados nas 4 aulas finais 4 projetos de edifícios brasileiros. Os 4, não por acaso, se alinham com a arquitetura brutalista, de apresentação da estrutura de concreto armado aparente como constituidora da forma do edifício. O primeiro projeto é o Museu de Arte Moderna aqui do Rio de Janeiro, que fica no Aterro do Flamengo. Vai ser muito interessante porque alguns de vocês, eu creio que muitos, já conhecem o edifício, talvez tenham entrado, talvez não, mas pelo menos já o viram. E a gente vai poder ultrapassar essa apreensão visual imediata, rápida, que a gente tem quando circula lá ou quando vê ele por foto. E vai entender como que ele se organiza, como que a estrutura dos pórticos se relaciona com as lajes, como que o espaço interno se organiza e como que o edifício se relaciona com o contexto. O mesmo pode ser dito para o museu que vai ser analisado na aula seguinte, que é o Museu de Arte de São Paulo, na aula 10. O MASP, projeto da Lina Bobardi, com esse grande vão e esses pórticos vermelhos. A gente vai entrar mais nesse projeto, vai entender uma série de outras questões que estão apresentadas ali. Na aula 11, FAU-USP, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, projeto do Vila Nova Artigas, um dos edifícios mais ricos e interessantes da arquitetura moderna brasileira, indispensável o seu conhecimento, conhecê-lo. E, finalmente, na aula 12, a última aula, Museu Brasileiro da Escultura, Paulo Mendes da Rocha, década de 80, 87, se eu não me engano, um edifício praça, realizado em São Paulo. Nessas últimas 4 obras, a gente não tem uma análise de nenhum desses autores internacionais farta de ilustrações, então vai ser um desafio apresentar a partir de desenhos e modelos que a gente mesmo vai tentar realizar para essa disciplina. Bom, como eu comentei com você, são obras importantes, são obras conhecidas e que a gente vai tentar
estudar para além da sua aparência imediata. Acredito, portanto, que vai ser muito válido em termos de uma base legal para a formação de vocês. As datas dessas aulas estão expostas aqui, elas também estão lá no Google Sala de Aula, para vocês se orientarem. Como eu comentei também, na medida do possível, eu vou colocar antes de cada aula material didático, algum texto, talvez a própria análise que vai guiar a aula. Se eu conseguir escanear, eu vou disponibilizar para vocês de antemão, de modo que vocês cheguem na aula já com alguma base. Eu acredito que pode ser uma bibliografia de apoio que vai ajudar a compreensão de cada um dos projetos. Bom, é isso, esse é mais ou menos o plano de curso, e eu vou finalizar agora, gente, com alguns recados práticos, que são fundamentais. Primeiro, a ideia de que as nossas aulas vão ser sempre expositivas. Portanto, eu estou apresentando e a gente vai ter uma interação no final da aula ou ao longo dela com perguntas, possivelmente algum tipo de debate, mas eu não estou propondo a vocês a realização de análises, que seria talvez a maneira mais pedagogicamente potente de se compreender os projetos e de se compreender as ferramentas da análise. Se a gente tivesse outra condição nesse momento, todos vocês fariam análises de algum desses edifícios, mas nesse momento eu não tenho fôlego para conseguir nem orientar as análises de vocês, nem propor uma interação prática, por conta das dificuldades práticas que eu já coloquei em relação ao filho pequeno. Portanto, eu estou propondo esse outro método, que é uma apresentação de aula sobre os projetos. As aulas serão síncronas e assíncronas, ou seja, a gente vai estar junto, aqui no mesmo horário, mas em espaços diferentes, nas aulas síncronas. Isso vai ser feito através do Google Meet, nas sextas-feiras, das 14 às 18 horas, com intervalo. O tempo de aula a gente pode ir avaliando ao longo do semestre, se é necessário todo esse tempo aí. E também teremos aulas de modo assíncrono. Quando especialmente assim, em algumas datas em que eu já tenho compromissos assumidos, reunião de grupo de pesquisa, muita gente participando, eu não consigo adiar, e uma data que eu vou estar fora da cidade, sem acesso a boa internet. Então, nesses casos, eu vou gravar a aula e vou apresentar para vocês no YouTube. A gente não vai ter debate na data, vai poder discutir a apresentação do projeto na data seguinte. O calendário que explica isso está já colocado lá no Google Sala de Aula. Então, a nossa primeira aula de 28 de agosto vai ser assíncrona. Eu vou deixar para vocês uma análise da Wallerstein, de Monzi e do Le Corbusier num vídeo no YouTube. Espero que vocês assistam e que tragam questões sobre a aula para ser discutida na aula do dia 4 de setembro. Né? Dúvidas, curiosidades. A gente vai estender um pouquinho a discussão sobre a Wallerstein no dia 4. O mesmo vai acontecer no dia 11 de setembro, mas até lá a gente já vai ter se encontrado. Bem, finalmente, o tema da avaliação. Né? Como eu coloquei para vocês, não é o método que eu preferiria fazer de aula, e eu tenho, portanto, eu tenho que inventar uma maneira de avaliar a relação de vocês com as aulas que eu vou apresentar. Eu pensei em propor uma discussão para a gente ver qual a melhor maneira. Eu pensei em 3 opções. A primeira seria fazer uma prova, um questionário no fim do período. Vocês responderiam remotamente.
A segunda opção seria a elaboração de uma análise de projeto valendo um ponto extra. Cada um de vocês faria uma pequena análise, só que nesse caso eu não tenho como dar orientação específica de projeto. Eu não tenho como olhar assim, para 24 trabalhos ao longo de um período e dizer para você se está indo legal ou não. Então essa seria uma possibilidade que cada um de vocês escolheria se faz ou não uma análise nos moldes dos exemplos que eu vou apresentar e ao fim eu agregaria pontos extras para quem fez essas análises. Quem não fez ganha notas um pouco menores, mas vai ser aprovado de todo modo. A opção 3 seria a de autoavaliação. Vocês fariam uma reflexão sobre o quanto aprenderam, o quanto se participaram, se assistiram todas as aulas, vocês fariam a própria, assim, escolheriam a própria nota a partir da própria avaliação do seu aprendizado. A gente pode entrar em mais detalhes sobre isso na aula do dia 4 de setembro, que é quando vamos discutir, e eu abro para vocês a possibilidade também de propor outra opção de avaliação. Se quiserem ter outra ideia, eu estou à disposição. Eu só não consigo me comprometer, como eu já disse, com orientação de trabalho no regime de vida que eu tenho hoje. Tá bem? Gente, espero que tenha sido claro. Se tiverem dúvidas, eu peço que vocês façam contato comigo através do mural do Google Sala de Aula. Se quiserem, podem encaminhar e-mail. Todos vocês receberam e-mail através do SIGA e tem meu endereço, pedroengel@fal.frj.br, mas ainda assim prefiro que seja no mural do Google Sala de Aula. E vejo vocês presencialmente ou sincronamente no dia 4 de setembro. Bem-vindos e boa sorte pra gente.